VisiBot. Bem-vindo a Leitão.art. Se eu te perguntasse qual o nome do personagem que, quando era bebê, foi colocado num rio e ele foi resgatado por uma mulher e que descendia de sacerdote, você me responderia que o nome desse bebê é Moisés? Não, eu estou falando de Zargão da Arcádia, galera. Um rei que viveu aproximadamente 2400 anos antes da Era Comum. Ou seja, galera, se trata de uma lenda conhecida há mais de 4000 anos. Sim, exatamente. E aí você deve estar se perguntando como que a história de Zargão da Arcádia veio parar nas lendas de Moisés. Talvez você não saiba, mas as lendas de Moisés muito provavelmente foram escritas após o 7º século, onde reinava um outro rei com o nome de Zargão, que era o Zargão II. E esse camarada muito provavelmente reavivou as lendas de seu antepassado, o que fez surgir histórias muito parecidas ali no Mediterrâneo, inclusive a história de Moisés. Mas antes da gente prosseguir e você saber um pouco mais sobre os motivos do porquê Moisés nunca existiu, deixe-me me apresentar. Meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa e espero que você fique comigo até o final desse vídeo para absorver todas as informações, tá bom? Uma das coisas mais curiosas sobre Moisés já se inicia em seu nome, né? Que deriva de uma palavra em hebraico que significa Moshe, que é em um sentido aproximado seria algo como retirado das águas, né? Ou a criança que foi retirada das águas. É assim como Jesus, né? Jesus é o Salvador ungido, né? Jesus Cristo, o Salvador ungido. É que nem a gente pega aqui o clássico exemplo do professor Francisco Emanuel, que ele diz que é como se numa história você colocasse um corno chamado Cornélio, né? E esse nome de Moisés, né, além dele estar emulando esse fator dele estar sendo removido das águas, assim como o Zargão da Arcádia, nós temos a questão de que o povo é removido do Egito através das águas, né, galera? O mar se abre e o povo sai dali. Então é um nome que já está meio que fazendo um preâmbulo da história. Uma coisa muito interessante que você tem que saber sobre o Egito é que nós temos milhões, não estou falando milhares, eu estou falando literalmente milhões de documentos do Antigo Egito. É uma das civilizações do mundo antigo mais bem documentadas, tá? Vocês podem observar que existem milhares de papiros, milhares de documentos registrando as suas histórias, tá? São milhares. Fora achados arqueológicos, pinturas em paredes, em vasos de cerâmica, em caixões de múmias, etc. Relatos de outros povos e de outras civilizações que vão tornar o povo egípcio um dos mais bem documentados em toda a história humana. Sim. E o mais interessante sobre isso é que o período em que é datado a existência de Moisés, sendo ali por volta do século XIV, né, do século XIII, alguns vão botar até o século XII, antes da Era Comum, nós não temos absolutamente nenhuma evidência, nenhum documento, nenhum achado arqueológico que vai respaldar os eventos acerca de Moisés, a convivência de um Moisés nos palácios egípcios, o êxodo acontecendo, as pragas do Egito, a legislação de Moisés. Não existe absolutamente nada, seja no Egito ou nos povos circunvizinhos. Na verdade, como eu já demonstrei no vídeo sobre o êxodo, que eu vou deixar linkado aqui em cima para vocês poderem ver, não existe nenhum contexto arqueológico que endosse que até mesmo cidades a qual Moisés teria passado, locais em que deveriam existir no período de Moisés,
existiam quando esses textos Bem-vindo a foram escritos. leitão.arte. São cidades, são contextos históricos, culturais, que só vão passar a existir a partir do século 7, antes da Era Comum. Ou seja, um período bem tardio em relação àquele que é atribuído à existência de Moisés. Então, quando os arqueólogos, os egiptólogos chegam nos sítios arqueológicos para estudar os textos bíblicos, as evidências bíblicas, o que eles encontram é um absoluto silêncio acerca do êxodo, da praga do Egito, de Moisés e etc. Simplesmente não existe nada que respalde os textos bíblicos. E olha que eu estou falando para vocês que são estudiosos cristãos que se esforçaram ao máximo, inclusive estudiosos judeus que se esforçaram ao máximo para encontrar um resquício sequer do Moisés e do povo hebreu no Egito em relação aos eventos descritos no Êxodo, e simplesmente fracassaram todos eles. Outra coisa muito interessante sobre Moisés é que você certamente ouviu falar que ele escreveu o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da sua Bíblia, que nós poderíamos chamar de Hexateuco, porque Josué muito provavelmente fazia parte dessa composição também. Só que aí em Josué o Moisés já estava morto, né? Não teria como ele ter se atribuído ao autor de Josué, apesar de ser obviamente a continuação ali do Pentateuco. Então, por isso que só atribuíram os 5 primeiros livros. E a gente já vai trabalhar essa questão. Só que nós temos um grande problema aqui, tá? Porque em que língua o Moisés teria escrito? Esse aqui é o calendário de Geza. Ele teria sido escrito em um paleo-hebraico, ou seja, seria um pré-hebraico, tá? Um proto-hebraico. É antes da língua hebraica. E ele é datado de por volta do século IX, antes da Era Comum. Então nem a língua de Moisés, a língua do povo hebreu, existia ainda de quando as histórias de Moisés são datadas. Lá no século XIII, lá no século XIV, não existia nem a língua. E aí muitos vão querer dizer o seguinte: não, ele escreveu em hieróglifos egípcios. Sério que ele teria escrito todos os livros bíblicos em hieroglifos para um povo analfabeto? Que aí depois esse povo teria desenvolvido o paleo-hebraico, depois o hebraico? É isso que vocês querem que acreditemos? Porque não faz o menor sentido. O hebraico da Bíblia já é um hebraico tardio, que não condiz com a língua que existia no século IX e muito menos com uma língua que nem existia no período em que se data a existência de Moisés. Só que, para piorar a situação de Moisés, nós sabemos hoje, através de evidências internas, né, estudos arqueológicos, toda uma pesquisa científica bem acurada, que muito provavelmente o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Amós, tá, galera? Esse livro de Amós é o mais antigo da Bíblia, que é dali de por volta do século VIII, antes da Era Comum. Então, nós temos um problema aqui. Se o livro de Amós é o mais antigo, como que o Pentateuco teria se originado lá no século XIII, lá no século XIV, antes da Era Comum? Não tem condições, não é? E tem um detalhe mais interessante, é que se você pegar os profetas da Bíblia, os mais antigos, os livros mais antigos proféticos da Bíblia, você vai reparar que os profetas eles desconhecem Moisés, eles não sabem quem é Moisés. Agora, os textos que tiveram adulterações tardias, né, ou que são mais tardios, nós vamos encontrar menções a Moisés. Como, por exemplo, Daniel, né, que é obviamente um texto de por volta do século II antes da Era Comum, que já fala de Moisés. Alterações em Isaías já falam de Moisés. Então Moisés, ele muito provavelmente, por não ser mencionado pelos profetas antigos da Bíblia,
e sim pelos mais tardios, é um texto mais novo do que querem datar. Então veja, existe todo um arcabouço, toda uma estrutura de provas, né? Todo um robusto arsenal probatório de que Moisés não estava escrevendo nada e muito provavelmente não existia lá no século XIV, no século XIII antes da Era Comum. Estamos falando de um texto que pode ser datado do século VII antes da Era Comum, um texto mais primitivo de Moisés, ou até mesmo de um texto pós-exílico. É isso mesmo, galera. Poderemos estar falando de um Moisés pós-exílico, sim, meus queridos. Um Moisés aí que já está depois do exílio babilônico, um período bem mais recente na história do que geralmente é atribuído. Então nada ali na Bíblia teria pertencido a um Moisés original, trazendo uma tradição verdadeira desse personagem. Esquece isso. Mas agora preste atenção no que eu vou ler para vocês em Deuteronômio, lembrando que Deuteronômio teria sido escrito por Moisés, tá? No capítulo 34, a partir do versículo 5. E Moisés, servo de Yahvé, morreu ali. Ou seja, nós estamos falando de uma redação, né? De um livro que está sendo escrito através de psicografia, né? Moisés ele está psicografando o texto, porque ele morreu e está falando da morte dele, né? Morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra de Yahvé. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte a Bet-Fegor. E até hoje ninguém sabe onde é sua sepultura. Moisés tinha 120 anos, ou seja, é um homem vitalício, né? Um homem pujante, né? Pelo menos não viveu quase 1000 anos como outros na Bíblia hebraica, né? Quando morreu, sua vista não havia enfraquecido, seu vigor não se esgotara. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, quando Moisés lhe impusera as mãos, e os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme Yahvé ordenara a Moisés. Beleza, agora preste atenção nisso aqui, ó. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés. Preste atenção nisso, meus queridos. Em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, e a quem Yahvé conhecia face a face, seja por todos os sinais e prodígios que Yahvé o mandou realizar na terra do Egito, contra Faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte e por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todos Israel. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, sabe esses outros profetas que existem? Ou seja, lembra que eu falei que nós temos textos mais antigos do que o de Moisés, né? São tradições mais antigas, profetas mais antigos que não mencionam o texto de Moisés, porque não existia. Então o redator de Moisés, além de estar narrando a própria morte do Moisés, né? Se fosse Moisés que escreveu, então teria que ser uma outra pessoa redatando. É uma pessoa que está no futuro, que está bem depois desses outros profetas, está bem depois desses outros textos. Preste atenção nesse detalhe aí, preste atenção no detalhe. E falando o seguinte, olha, sabe todos esses outros profetas? Esquece, Moisés é maior do que todos eles. E nunca haverá ninguém maior do que Moisés. Nunca haverá ninguém que fez tanto prodígio quanto Moisés. Você que é cristão, que acredita que Jesus foi maior que Moisés, aí a gente já tem uma problemática aí, né? Então, assim, é um texto que muito provavelmente é um texto referente a uma política de substituição de ideologia. Agora está entrando novos sacerdotes, novos controladores do Templo de Jerusalém e instruindo novas regras. Esqueçam aquelas regras que vocês viveram até aqui. Sigam essas novas leis de Moisés. Porque esses livros bíblicos, eles são constituídos em etapas para culpar o povo e introduzir uma nova legislação para as pessoas, tá, galera? É essa a função do Pentateuco, instruir uma nova ordem,
uma nova hierarquia de poder. Talvez você não esteja acreditando em mim, mas isso, galera, do Moisés ser um legislador, não é coisa nova. Outros povos já tinham feito isso no passado, com deuses passando as instruções para os seus servos, como aconteceu com Hammurabi, né? Esse daqui é o deus Shamash, passando as instruções, o código das leis que estão escritas nas pedras, que eram colocadas nas cidades, na entrada das cidades. Então, o que Moisés fez já era feito por deuses, entre aspas, aqui, pagãos, no passado, como Shamash, da Babilônia. Então perceba que até essa história de legislador já é uma cópia de algo, de uma tradição mais antiga que já existia. Aqui, ó, escrito em pedra. Lembra lá que Moisés escreveu em pedra? Aqui, ó, escrito em pedra. Então não é nada novo. O Código de Hammurabi já trazia legislações muito antes da legislação mosaica. É a mesma história ressignificada. Mas existe algo que também não faz sentido, é porque durante todo o Pentateuco você vai ver inúmeras contradições, e às vezes contradições no mesmo capítulo, na mesma página, né? Por exemplo, aqui, ó. Pega aí a sua Bíblia e abre em Êxodo 9, tá? A partir do versículo 3, você vai ver o seguinte, ó. Eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, presta atenção, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, como uma peste muito grave. Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos israelitas. Beleza. Aí depois a gente tem o seguinte, ó, no versículo 6. E todos os animais dos egípcios morreram. Todos, presta atenção. Todos, totalidade, todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos israelitas. Beleza? Quando você passa aqui para a próxima praga, para, se eu não me engano, a sexta praga, aí vai falar aqui no versículo 9, ó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Ou seja, os animais voltaram aqui. Muita gente fala, não, a Bíblia está sendo hiperbólica, mas não, galera. O que acontece é o seguinte, eram vários textos, várias tradições, os caras pegavam, colavam e não tinha um continuista, né? Não tinha um cara ali para fazer o conserto do texto, né? E aí Moisés, né, estaria cometendo esses erros, essas contradições, fica meio complicado de conceber isso, né? Aí se você passar aqui para a sétima praga, a chuva de pedra feriu em toda a terra do Egito, tudo que estava nos campos, desde homens até os animais. Aí outra praga atingindo os animais, né? Aí depois, galera, quando a gente chega aqui no capítulo 11, no versículo 5, vai falar o seguinte, que morreram os primogênitos, né? E até mesmo os primogênitos do gado. Então, repara só, ele está matando a todo momento os animais, só que os animais não param de surgir nos textos, né? É o tempo inteiro. Ó, no meio da noite, Javé feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Mas todos os animais já não tinham morrido? Aí se você vai lá para o capítulo 14, no versículo 23, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Lembra lá atrás que eu tinha falado que ele ia matar até os cavalos? Aqui já tem cavalo, entende? Então é contradição. Será que Moisés não se ligou nisso? Aqui em Números, capítulo 23, o versículo 19, vai dizer o seguinte, ó. Deus não é homem para que minta, nem é filho de Adão para que se arrependa. Por acaso ele diz e não o faz, fala e não realiza? Reparou?
Então aqui está dizendo que Deus não mente, não se arrepende, não volta atrás. Isso aqui seria Moisés falando, né? Então vamos voltar aqui em Êxodo. Êxodo 32:14. Yahvé então se arrependeu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Se a gente pegar lá em Gênesis, a gente vai ver o quê? E arrependeu-se Deus de ter feito o homem sobre a terra. Aí depois ele se arrepende de ter afogado o homem, né? Então nós temos aqui uma contradição. Se é o mesmo autor, ele está vivendo em duplo pensar, né? Duplo pensar. Só que, galera, pense que na Bíblia nós temos várias narrativas espelhadas que são contraditórias. Em Gênesis, por exemplo, nós temos duas criações, são diferentes, são textos diferentes. Quando a gente vai lá na Torre de Babel, é dito que falava, se eu não me engano é o capítulo 11, que o ser humano só tinha uma língua. Sendo que no capítulo 10 estava falando que eram vários povos com várias línguas diferentes. Então não tem condições de ser o mesmo autor. Não tem. Essa hipótese aí descarta. Em Êxodo 37, vai dizer que quem construiu a arca foi um cara chamado Bezalel, né? Aí, quando chega em Deuteronômio 10, já teria sido Moisés que construiu a arca. Então, cara, são tantos textos contraditórios, tantas coisas que são Elísia, incompatíveis. Eu poderia ficar bem-vindo a aqui citando leitão.arte. centenas de contradições bíblicas que tornam inviável, impossível os livros do Pentateuco ou do Hexateuco terem sido escritos por Moisés. Não tem condições, galera. Esquece isso. Isso aí é invencionice apologética. Isso não existe dentro de um estudo sério, científico, dentro de um contexto histórico-cultural. Moisés não escreveu o Hexateuco ou o Pentateuco. Não, 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 não. Então, assim, esse Moisés da narrativa bíblica, devido a todo esse arcabouço probatório evidenciado aqui nesse vídeo, é praticamente impossível dele ter existido, tá? 99% de certeza, alguns aí mais ousados vão falar 100% de certeza que esse Moisés da narrativa não existiu. Pode ter havido um Moisés que era levita, né, um sacerdote, que inspirou a lenda de Moisés? Pode. Pode, assim como pode ter havido um Hércules que inspirou a lenda do herói grego, assim como pode ter havido um Thor que inspirou a lenda do semideus nórdico, né? Assim como pode ter tido um Horus histórico, pode ter havido também, né, um personagem que inspirou a lenda desses outros. Porém, evidências que comprovem a sua existência não existem. O contexto histórico-cultural demonstram justamente o contrário, que essas histórias não aconteceram. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha te trazido muita informação, um grande arcabouço argumentativo para você poder usar na sua vida, né? Para você ter de estudo, para você poder correr atrás de mais informação. E se você aprovou esse vídeo, coloca aqui embaixo para mim, Antônio, adorei esse vídeo. Achei um vídeo repleto de informação, para eu saber que você viu até o final, para eu saber que você gostou, que você aprovou. Fala assim, não, mereceu meu like, marreta o like aí pra mim, mereceu minha inscrição, se inscreve no canal, porque é a forma que eu tenho de saber que esse vídeo trouxe muita relevância para você e que eu possa fazer mais vídeos assim dos demais personagens da Bíblia, tá bom? Então afaga o algoritmo do YouTube, muito obrigado aí pelo seu carinho, fique agora com os membros do canal, você que é membro, você sabe da minha gratidão por você, do tudo que você faz por mim para me possibilitar realizar esse trabalho. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que são membros e fiquem agora com as sugestões de vídeo. Vão aparecer vídeos aí para que você continue comigo e até mesmo uma playlist dos estudos da Bíblia. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Fui. Tamo junto. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos.
Eu sou o Scania e este é o canal da Multiversal Flaviana. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês algumas conclusões a que temos chegado.